Entrada número 001, dimensão catalogada como BRZ-47, evento classificado pandemia necrófaga de origem viral. Testemunho gravado em áudio analógico, 127 horas após o marco zero. Sobrevivente identificado Roberto Mendes, 52 anos, ex-paramédico do SAMU. Localização no momento da gravação, desconhecida. Início da transmissão. Quando tudo começou, ninguém sabia como ia acabar. Muita gente tinha esperança de que sairíamos desse problema melhores, mais fortes. Mas o que restou foi um mundo fracionado, capenga, que mal sabia para que lado o sol se punha. Foi nesse mundo, nessa cacofonia silenciosa que eu tive que aprender a viver. Meu nome é Roberto Mendes. Tenho 52 anos. Ou tinha. Não sei se idade ainda importa quando o mundo acabou há 5 dias. Não sei bem por que estou gravando isso. Talvez porque o silêncio aqui seja tão absoluto que eu precise ouvir minha própria voz para lembrar que ainda sou humano. Ou talvez seja porque os únicos sons que existem agora são os gemidos deles lá fora. A canção dos mortos. Uma sinfonia gutural maldita que não para nunca. Encontrei esse gravador velho num apartamento abandonado. Pilhas ainda funcionavam. Acho que é um pequeno milagre num mundo onde milagres viraram poeira e carne podre. Se alguém ouvir isso algum dia, bom, então você sobreviveu mais tempo que eu. Parabéns, eu acho. Deixa eu contar como tudo começou. Dia 7, ou seria 8, perdi a conta. Tive que sair do último esconderijo. Eles descobriram. Não sei como, mas descobriram. Agora estou num depósito abandonado em... nem sei onde exatamente. Interior de São Paulo, acho. Estrada para Minas. Ouvi no rádio que no Nordeste ainda tem gente organizada. Porto Seguro, disseram. Parece até uma piada de mau gosto do destino. Ou de um Deus cansado querendo dar uma última risada às nossas custas. A única segurança agora é o chumbo e uma porta forte o suficiente para aguentar uma investida deles. Mas enfim, vou tentar chegar lá. Não tenho muita escolha. Hoje consegui me concentrar o suficiente para lembrar direito de como tudo começou. Vou gravar enquanto ainda tenho luz do dia e silêncio relativo. Então, o primeiro incidente. Era uma terça-feira, 5:30 da manhã. Eu estava terminando meu plantão de 12 horas no SAMU, pronto para ir para casa, tomar um banho e desmaiar na cama. A noite tinha sido calma demais, pensando bem agora. Aí veio a primeira chamada estranha, Paraisópolis. Mulher histérica no telefone, dizendo que o marido tinha enlouquecido. Nada de novo, infelizmente. Violência doméstica, surto psicótico, overdose. A gente atendia isso todo dia. Mas tinha algo diferente no tom de voz dela. Não era medo comum, era terror. Uma coisa primitiva que retorce o estômago quando a gente escuta. Ele atacou as crianças, ela gritava entre soluços. Pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Central despachou nossa unidade e mais uma viatura da PM. Protocolos normais. Subimos até lá com aquela sensação ruim no estômago que todo paramédico aprende a reconhecer. Chegando perto, começamos a escutar os cachorros. Todos eles, de todos os becos, todas as casas, ao mesmo tempo. Aquele latido agudo, desesperado. Não era latido de briga ou de aviso. Era latido de medo. Medo puro. Os animais sempre sabem primeiro, né?
A gente devia ter prestado atenção. Ai. A rua estava vazia. Vazia demais para a hora do dia. Sempre tem alguém acordado numa comunidade. Sempre tem movimento. Padaria abrindo, gente indo trabalhar. Mas ali, nada. Só o latido dos cachorros e aquele cheiro no ar. Cheiro de ferro, de sangue fresco. Entramos na casa. A porta estava arrombada por dentro, como se alguém tivesse tentado fugir desesperadamente de algo que estava dentro da própria casa. O que eu vi naquela sala? 23 anos como paramédico. Vi de tudo. Mas aquilo... O homem estava de costas pra gente, acocorado no canto, com as pernas dobradas, fazendo algo que eu prefiro não descrever. No chão, ao redor dele, uma mancha escarlate se espalhando. Senhor, chamei. Somos do SAMU, viemos ajudar. Ele virou a cabeça, só a cabeça. O corpo continuou na mesma posição. E os olhos não eram olhos de gente. Eram opacos, vidrados, vazios. Mas ele estava se mexendo. Quando ele se levantou completamente e veio na nossa direção, a PM reagiu. Eles mandaram o homem parar, ameaçaram atirar. Ele não parou, continuou vindo. Se jogou por cima do sofá e caiu junto com ele. Achei que aquilo fosse forçar ele a parar, a escutar. Mas ele levantou sem nem piscar e continuou avançando. Os PMs reagiram de novo. 3 disparos, centro de massa. O homem nem cambaleou. Continuou vindo com aquele andar descoordenado, braços estendidos, gemendo. Mais disparos. Ele não reagia, não sentia dor, não sentia nada. Foi o sargento Silva, veterano de 20 anos, quem finalmente o parou. Um tiro certeiro na cabeça. O homem caiu. Nós ficamos ali, 3 profissionais treinados para situações de emergência, sem conseguir processar o que tinha acabado de acontecer. E então ouvimos outros gritos, de outras casas, de outros becos, próximos demais. Vamos embora, o sargento disse com voz firme. Agora! Foi a decisão mais sábia que qualquer um tomou naquele dia. Descemos correndo. Os cachorros ainda latiam. E gritos humanos se misturavam ao latido. Muitos gritos. Dia 9. Tive que me mudar de novo. Onde eu estava mesmo? Ah, sim. Tínhamos acabado de responder ao primeiro chamado. Bons tempos. 2 dias depois, consegui falar com o sargento Silva pelo rádio. Ele tinha se barricado num posto da PM com outros policiais. Foi a última vez que falei com ele. Lembro que ele parecia exausto. A voz arrastada, como se não dormisse há dias. Disse que aquilo tinha se espalhado rápido demais, que em meia hora já tinha gente correndo pelos becos, atacando qualquer um que cruzasse o caminho. Ele tentou me explicar como os mordidos mudavam. Disse que levava uns 15 minutos. A pessoa caía, se debatia, ficava quieta por uns minutos e então levantava diferente, vazia, como se não fosse mais ela. Contou que pediram reforço, mandaram 12 viaturas. 12 para mais de 100.000 pessoas. E quando a central começou a receber chamados de outras comunidades, Heliópolis, Capão Redondo, Brasilândia, todas ao mesmo tempo, ele disse que entendeu. Não era um incidente isolado. Era só o começo. A transmissão cortou no meio da conversa. Ouvi disparos, gritos ao fundo e depois só estática. Tentei restabelecer a conexão várias vezes. Nada. Nunca mais consegui contato com o sargento Silva. Mas nem todo mundo tinha percebido o que estava acontecendo. Não ainda.
Quando cheguei em casa naquela manhã, devia ser umas 7 horas. Eu estava exausto demais para processar o que tinha visto. Tentei dormir, mas não conseguia tirar aqueles olhos vazios da cabeça. Liguei a TV. Jornal da Manhã. Apresentadora falando sobre trânsito, previsão do tempo, as coisas normais de sempre. Até que entraram com uma nota rápida. Distúrbios em Paraisópolis. Polícia investiga surto de violência. Moradores são orientados a permanecer em casa. Surto de violência. Se eles soubessem. 1 hora depois, todas as emissoras entraram com plantão. Repórter ao vivo perto da Marginal Pinheiros, já interditada por causa de tumultos. O rapaz estava visivelmente nervoso. A câmera tremia. Mostrou pessoas correndo, gritando, e lá no fundo, por um segundo, deu para ver. Um grupo se movendo de forma estranha, em bando, perseguindo outros. Há relatos de agressões generalizadas, o repórter disse, escolhendo as palavras com cuidado. Testemunhas falam em pessoas atacando outras de forma aparentemente aleatória. As autoridades ainda investigam. Eu sabia o que aquilo significava. Já tinha começado a se espalhar. Meu cérebro cansado tentou fazer a conexão. Que tipo de doença se espalhava daquele jeito? O que podia causar aquele tipo de agressão? Eu já assisti filmes de terror. Óbvio que já assisti. Mas quando uma coisa dessas acontece, quando você vê ao vivo e a cores, seu cérebro ignora o óbvio. Aquilo não podia ser o que a parte primitiva do meu cérebro dizia que era. Aquele tipo de coisa não acontecia na vida real. Sabe como é, né? Se eu soubesse, naquele dia, o que eu sei agora, sei lá. No fim das contas, provavelmente não faria diferença nenhuma. Meu celular tocou. Central do SAMU. A coordenadora disse que tinham 37 chamadas em espera. 37. Num dia normal, a gente tem umas 5 de madrugada. Mendes, você precisa voltar. Ela disse. A voz dela tremia. Por favor, não temos gente suficiente. Liguei a TV de novo. Todos os canais tinham interrompido a programação. Plantão especial. Âncoras com aquela expressão de quem não consegue acreditar o que está escrito no papel na frente deles. Eu ainda lembro, palavra por palavra, o que o âncora falou. São Paulo enfrenta nesta manhã uma situação sem precedentes. Autoridades confirmam surtos simultâneos de violência em pelo menos 23 comunidades. O governador decretou estado de emergência e solicita que a população permaneça em suas casas. Fui até a janela do meu apartamento na Vila Mariana. Lá embaixo, pessoas correndo, lojas sendo fechadas às pressas, tudo fedia ao medo e pânico. Um ônibus abandonado no meio da rua, portas abertas, motor ainda ligado. Foi quando ouvi o primeiro grito próximo. Muito próximo. 3 andares abaixo no meu prédio. E então percebi. Não era só nas comunidades. Não era mais só lá. Tinha se espalhado. Estava em todos os lugares já. Se eu ficasse ali, meu apartamento de 22 metros quadrados viraria meu caixão de concreto. Se eu quisesse sobreviver, tinha que sair de lá. E rápido. O apocalipse não tinha começado naquela manhã em Paraisópolis. Ele já estava acontecendo há horas, se espalhando silenciosamente pelos becos, pelos ônibus lotados, pelo metrô, pelas ruas, por toda parte. Nós só tínhamos demorado demais para entender. Mas agora todo mundo ia entender. Do pior jeito possível.
Tem algo lá fora. Preciso desligar e ficar quieto. Se eu sobreviver, continuo amanhã. Dia 11. Estou num posto de gasolina abandonado. BR-381, acho. Ainda em São Paulo, mas longe da capital. Muito longe. Consegui algumas horas de silêncio. Vou tentar organizar os pensamentos. Falar sobre o que a gente sabia. Ou achava que sabia. No começo, ninguém entendia o que estava acontecendo. Nem os médicos, nem os especialistas, ninguém. 23 anos trabalhando em emergência me ensinaram a reconhecer padrões. Overdose tem um padrão. AVC tem um padrão. Trauma tem um padrão. Mas aquilo não se encaixava em nada que eu conhecia. Os primeiros infectados, na época ainda chamavam de afetados, como se fosse só uma condição temporária. Apresentavam sintomas que não faziam sentido médico. Temperatura corporal caindo drasticamente, mas ainda havia movimento. Ausência de resposta à dor total. Funções cognitivas superiores apagadas. Mas os instintos, os impulsos mais primitivos do cérebro reptiliano, esses permaneciam, ampliados na verdade. Lembro que no segundo dia ainda passou um infectologista na Globo, Dr. Augusto alguma coisa, do Emílio Ribas, visivelmente perturbado, escolhendo cada palavra com cuidado. Disse que os sinais clínicos lembravam uma combinação impossível. Falou em raiva, a doença, não sentimento, pela agressividade e transmissão por mordida. Mencionou prions, por causa da degeneração neurológica rápida. Até toxoplasmose entrou na conversa pela forma como afetava o comportamento. Jogou o ebola no meio, depois se corrigiu e falou em Marburg. Mas mesmo se você misturasse todas essas doenças em um liquidificador, o resultado não seria o que aconteceu naquele dia. O principal problema era o período de incubação, era absurdamente curto. Raiva leva semanas. Prions levam anos. Ebola e Marburg têm taxa de mortalidade altíssimas, mas transmissão baixa. Aquilo? 15 minutos da mordida até a conversão completa. 15 minutos para o sistema nervoso central entrar em colapso e ser completamente reescrito. Quase como se as pessoas estivessem virando parte de um coletivo com um único propósito: espalhar, infectar. O médico tentou manter a calma, falou em síndrome viral atípica de transmissão rápida. Linguagem técnica para dizer: a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo. A apresentadora perguntou se havia tratamento. Ele hesitou. Por longos segundos, só hesitou. Estamos trabalhando nisso, ele disse finalmente. Mentira. Dava para ver nos olhos dele. Não tinha tratamento, não tinha cura. Nem entendiam direito o que estavam enfrentando ou o que estava acontecendo. E as redes sociais estavam fervendo com vídeos que pareciam ter saído de um filme de terror barato. Câmeras tremidas, gritos, pessoas correndo. Em alguns vídeos, pessoas apareciam bebendo cerveja e fazendo piada. Já já isso passa. Mas não passou. E não era filme. Era real. Vídeos de afetados subindo escadarias em hordas. De gente sendo atacada em plena luz do dia. De hospitais lotados com feridos que de repente levantavam e atacavam a equipe médica. Das portas de necrotérios sendo destruídas de dentro para fora. E de cadáveres se arrastando para fora e se juntando aos outros. Um dos vídeos não sai da minha cabeça. Uma mulher filmando da janela do apartamento dela na Vila Madalena. Dava para ver a rua movimentada ao fundo. E na calçada, dezenas de afetados vagando. Simplesmente vagando.
procurando. Ela estava chorando, sussurrando: como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Meu Deus, me ajuda, repetidamente. O vídeo cortou quando algo começou a bater na porta dela. Ninguém soube o que aconteceu com ela depois. E acho que o cara lá de cima não estava muito preocupado com o que estava acontecendo com a gente aqui embaixo. Ai. O governo fez o que governos fazem melhor. Falou muito e agiu tarde. Por volta das 10 horas daquela terça-feira, o presidente foi à TV. Gravado, não ao vivo. Detalhe importante. Disse que a situação estava sob controle, que já estavam enviando reforços militares para São Paulo, que ele pessoalmente visitaria a cidade para coordenar ações com o governo local. O Brasil não se curva diante de desafios. Somos brasileiros e não desistimos nunca, ele disse com aquele tom ensaiado de estadista. Só que enquanto ele falava, a marginal Tietê estava bloqueada por carros abandonados. A ponte estaiada tinha virado campo de batalha, com pessoas jogando coquetel molotov nos afetados e deixando tudo ainda pior. O metrô tinha parado de funcionar porque o maquinista da linha 3 vermelha foi atacado dentro da própria cabine. As 2 horas seguintes foram um festival de coletivas de imprensa. Secretário de Saúde, comandante da PM, prefeito, governador, todos dizendo variações da mesma coisa. Estamos monitorando, forças de segurança mobilizadas, pedimos calma à população. Calma. Como se desse para ter calma quando seus vizinhos estavam batendo nas portas, gemindo, tentando entrar. Como se desse para ter calma quando seus próprios filhos, mães, irmãos se viraram contra você e você se vê forçado a tomar uma decisão impossível. Acho que no final das contas, a melhor coisa que eu fiz foi nunca ter casado e nunca ter tido filhos. Pelo menos eu não deixei ninguém para trás. Enquanto isso, meu celular não parava de tocar. Central do SAMU, colegas, até minha supervisora, que nunca ligava para ninguém, me ligou 3 vezes seguidas. Roberto, pelo amor de Deus, a gente precisa de você. Tem gente morrendo, muita gente. Eu olhava para o telefone e não atendia. Me chamaram de covarde? Talvez. Provavelmente. Não que importe agora. Porque sabe o que eu fiz? Enquanto o presidente prometia visitar São Paulo, coisa que nunca aconteceu, Eu enchia uma mochila com água, comida enlatada e um kit de primeiros socorros. Enquanto meus colegas voltavam para a ambulância, tentando salvar vidas, eu estava planejando a minha fuga. Sim, eu sou covarde, mas estou vivo. A Renata, técnica de enfermagem, voltou para o plantão. Acho que morreu no 3º dia. O Carlos, motorista de ambulância há 15 anos, foi mordido tentando resgatar uma criança. Virou um deles em 20 minutos. A doutora Juliana, que me ensinou metade do que sei sobre trauma, se barricou no Hospital das Clínicas com outros médicos. Durou até o 4º dia. Ouvi no rádio quando os afetados invadiram. Eles eram heróis. Eles morreram. Eu sou um covarde. Ainda estou vivo. E não sobrou ninguém além dos mortos para me julgar mesmo. esse som é o alerta de emergência nacional. Sistema que o governo implementou para casos de desastre. Envia a mensagem para todos os celulares, ativa sirenes públicas, interrompe transmissões de rádio. Começou a tocar no 2º dia. Uma mensagem automática no celular de todo mundo e, no rádio, uma voz robotizada, dizendo: atenção, emergência nacional de saúde pública. Permaneçam em suas casas. Não saiam. Não atendam a porta.
Ajuda está a caminho. Ajuda está a caminho. Há quantos dias foi isso? O alerta ainda toca, a cada 6 horas, certinho, como um relógio automático. Só que não tem mais ninguém monitorando. Não tem mais operador para desligar. É só uma mensagem gravada tocando pro vazio, para a cidade morta, para um país que deixou de existir. Às vezes eu me pergunto se ainda tem alguém vivo para escutar isso. Deve ter. Não é possível que todos estejam mortos. Não é possível. Quantos sobreviventes ainda devem existir? Centenas? Dezenas? Ou será que eu sou o único idiota ainda gravando mensagens num gravador de fita, tentando fazer sentido do fim do mundo? Ajuda está a caminho. Não está, não. Nunca esteve. Dia 13. Tô num galpão abandonado, no interior. Acho que ainda tô no estado de São Paulo, mas não tenho certeza. Pés destruídos, 2 unhas caíram, mas ainda consigo andar, então não posso reclamar muito. Preciso falar sobre o que aconteceu com a cidade, com São Paulo, com tudo. Preciso continuar falando porque... Bom, só preciso continuar falando. Encontrar recursos agora é quase impossível. E eu digo quase sendo generoso. Porque mesmo antes do colapso total, quando ainda havia alguma ilusão de ordem, as pessoas já estavam saqueando. Supermercados foram os primeiros, depois farmácias, postos de gasolina, qualquer coisa que tivesse comida, água, remédio ou combustível. E eu não fui o único que teve a brilhante ideia de fugir de São Paulo para um lugar seguro. Foi aí que começou o verdadeiro problema. Bom, mais um problema. Vou tentar explicar o que vi e o que ouvi no rádio e pelas redes sociais, antes de tudo parar. No começo foi difícil separar o que era verdade e o que era mentira. Tinham tantas teorias, tanta especulação, tanta gente dizendo que sabia o que estava acontecendo, que eles tinham a verdade, que eles eram a fonte oficial. Tinha gente dizendo que o fim dos tempos tinha chegado, mas ninguém deu muita atenção para eles. Tinham outros dizendo que isso não passava de histeria coletiva, que nenhuma das imagens ou centenas de vídeos eram verdadeiros. Era tudo uma conspiração, de um lado político ou do outro. Tanta gente perdeu tanto tempo apontando o dedo, tentando achar o verdadeiro culpado, que quando finalmente perceberam o que estava acontecendo, já era tarde demais. Quando as pessoas finalmente entenderam que aquilo não ia parar, que o governo não ia salvar ninguém, que era fugir ou morrer, 22 milhões de pessoas tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo. Sair de São Paulo. A rodovia Presidente Dutra virou um imenso estacionamento com centenas de quilômetros de comprimento. Carros abandonados, acidentes, gente a pé carregando o que conseguia, famílias inteiras empurrando carrinhos de supermercado cheios de suprimentos e pertences. E no meio dessa multidão desesperada, os infectados. A essa altura, usar a palavra afetados já não fazia sentido. Porque é claro que os infectados também estavam saindo da cidade. Eles seguem som, seguem movimento. Isso foi algo que as pessoas perceberam logo no começo. Eles seguem nosso som.
em uma massa de 22 milhões de pessoas gritando, buzinando, entrando em pânico. É um chamariz gigante. Todo mundo estava tentando ligar para todo mundo. Quem não quer saber que a família está bem ou segura no meio do apocalipse? O digitalizar para aproximar da Vivo virou uma grande piada. Mudei de tática e comecei a usar um rádio portátil. Houve relatos vindos de todas as partes. Pessoas presas no trânsito da Dutra, dizendo que os infectados estavam chegando pela lateral da rodovia, caminhando entre os carros parados. Não tem como fugir quando você está preso num congestionamento sem fim. Não tem para onde correr. O que era uma tentativa de evacuação virou um massacre em câmera lenta. A Marginal Tietê foi pior ainda. Tentaram fechar as pontes para conter a disseminação, mas já era tarde. Milhares de pessoas tentando atravessar a pé, algumas pulando no rio achando que conseguiriam nadar. Não conseguiram. Os humanos, carregados de malas e arrastando crianças pequenas, cansam. Os mortos não. O sistema de transporte público entrou em colapso no segundo dia. Não porque pararam de funcionar os trens ou metrôs, alguns até tentaram manter operação, mas porque motoristas e maquinistas simplesmente abandonaram os postos. Um trem da CPTM ficou parado na Estação da Luz por horas, lotado de gente. Quando os infectados invadiram a estação, virou uma armadilha de metal. 600 pessoas presas dentro de vagões, sem como escapar. Ouvi no rádio que dava para ouvir os gritos de longe. Paraisópolis caiu em 6 horas. Heliópolis, em 8. Capão Redondo foi mais rápida. 4 horas e meia desde o primeiro caso até a comunidade inteira estar comprometida. Quase 30 mil pessoas por quilômetro quadrado em algumas áreas. É impossível conter qualquer coisa assim nessa densidade. Casas grudadas umas nas outras, famílias inteiras morando quase que umas em cima das outras. Não tinha como isolar ninguém. Não tinha como selar nada. E quando os infectados se espalharam pelo resto da cidade, os jardins tentaram resistir. Moema, Morumbi, tinha polícia, tinha milícia, tinha segurança privada. Mas no final, não importou. Porque para cada infectado que você derrubava, apareciam 3. Para cada porta que você trancava, eles achavam outra entrada. Para cada rua que você bloqueava, eles vinham por outra. Sempre ouvi dizer que a morte é o grande equalizador. Como paramédico, vi muita coisa que confirmou isso. O que ninguém nunca falou é que nada é mais equalizador do que ver uma socialite famosa se arrastando pela Avenida Paulista e atacando seus vizinhos. Dinheiro não protege desse tipo de coisa. É matemática simples e brutal. Um infectado morde 3 pessoas em 10 minutos. Essas 3 viram 9 em meia hora. 9 viram 27. É exponencial. No terceiro dia, estimavam 300 mil infectados só na capital. 300 mil. E cada um deles tinha sido uma pessoa, com nome, família, sonhos. O seu João da padaria. A Dona Maria do terceiro andar. O moleque que vendia bala no sinal. O seu Zé, mecânico. Todos viraram a mesma coisa. Uma massa de carne ambulante, gemendo, caçando, mordendo e espalhando, sempre espalhando, infectando mais e mais. O Rio de Janeiro reportou os primeiros casos no segundo dia, à noite. Chegou pela Dutra, obviamente. Pessoas que nem sabiam que estavam infectadas, misturadas com os que tentavam fugir do caos. Belo Horizonte no terceiro dia. Alguns casos pontuais em outras cidades, mas ainda estava difícil separar o que era verdade e o que era mentira.
O vírus seguiu as rotas de transporte como um mapa. Rodovias, aeroportos, interestaduais, antes de conseguirem fechar as principais vias de saída de São Paulo e sermos deixados à nossa própria sorte. E aqui estou eu, dias depois, tentando fazer o mesmo trajeto que o vírus fez. Seguindo para o norte, para esse tal porto seguro no Nordeste que pode nem existir. Passando por cidades fantasmas, vendo carros abandonados na estrada, evitando tantos infectados ou qualquer parte que possa ser mais movimentada. Não sei o que aconteceu com os sobreviventes, se teve algum sobrevivente, mas se a minha fé na humanidade já era pouca antes do colapso, ela praticamente desapareceu. Porque por pior que seja a situação, os humanos conseguem sempre deixar tudo pior. Tem algo lá fora. Preciso ficar quieto. Continuo contando minha história quando puder. Atenção, alerta de emergência nacional. Atualização de status territorial. Zonas comprometidas, evacuação impossível. São Paulo, capital e região metropolitana. Rio de Janeiro, capital e Baixada Fluminense. Belo Horizonte, região central. Vitória, toda a área urbana. Brasília, plano piloto e satélites. Salvador, orla e subúrbios. Curitiba, centro expandido. Zonas de contenção ativa, acesso restrito. Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Juiz de Fora, Goiânia, Campo Grande. Zonas potencialmente seguras, refúgio temporário. Natal, porto de concentração ativo. Fortaleza, base naval operacional. Recife, perímetro militar estabelecido. Manaus, isolamento geográfico mantido. Fernando de Noronha, quarentena total implementada. Instruções para civis. Dirijam-se às zonas seguras por rotas secundárias. Evitem rodovias principais. Viajem em grupos pequenos. Carreguem identificação. Submetam-se à triagem médica obrigatória nas zonas de entrada. Atenção! Indivíduos infectados ou suspeitos serão neutralizados, sem exceções. Esta mensagem se repetirá a cada 6 horas. Brasil acima de tudo. Dia 15, 17, parei de contar de novo. Parei de contar porque contar implica que ainda existe um calendário, uma semana, um mês. Implica que o tempo ainda importa da forma que importava antes. Não importa mais. Estou em algum lugar entre São José dos Campos e Taubaté, numa casa abandonada. Bem, não totalmente abandonada. Tinha uma família aqui. 4 pessoas pelos retratos na parede. Não estão mais aqui, mas deixaram sinais, digitais de uma vida que nunca mais será a mesma. Será que eles sobreviveram? Será que conseguiram escapar? Pouco provável, mas quero acreditar que pelo menos alguém sobreviveu. Pelo menos uma pessoa para lembrar da família. Somos humanos porque lembramos, porque contamos nossas histórias.
Será que nossas vozes vão continuar mesmo depois que só sobrarem os mortos? Não vou descrever o que encontrei no quarto dos fundos. Não vou porque preciso manter alguma sanidade e descrever certas coisas em voz alta as torna mais reais. O que eu vi não era a mesma família das fotos. Não era. Era outra coisa. Eu continuo andando. Continuo indo em direção a esse porto seguro prometido. Não sei se vou chegar. Meus pés estão machucados, sangrando. Mas eu continuo andando. Continuo. Amanhã eu... Fim da transmissão. Entrada número 001 concluída. Sobrevivente Roberto Mendes, status final indeterminado. Não há registros posteriores deste indivíduo nos bancos de dados disponíveis. Fita catalogada e preservada para referência histórica. Dimensão BRZ-47. Taxa de sobrevivência estimada 0,003%. Este testemunho representa um dos 247 arquivos de áudio recuperados. Arquivamento concluído. Próxima análise, entrada 002.